Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Conexão Justiça, uma produção do Núcleo de Comunicação Institucional do Poder Judiciário Catarinense. O tema deste programa é acessibilidade e inclusão. Esses dois conceitos que vamos abordar ao longo do programa visam a garantir a igualdade de oportunidades e participação plena na sociedade para todas as pessoas, independente de suas características ou condições físicas. Embora sejam termos diferentes, estão interligados e são fundamentais para promover uma sociedade mais justa e igualitária. Mas como a acessibilidade e a inclusão funcionam na prática? E qual a participação do Judiciário nas suas implantações? Para conversar sobre o tema, nós recebemos hoje aqui nossos dois convidados, o Dr. Juliano Serpa, que é juiz do segundo Juizado Especial Civil de Chapecó, que vai participar com a gente remotamente lá da cidade de Chapecó, e o Rodrigo Lima, que é servidor e coordenador da Secretaria de Acessibilidade e Inclusão do Poder Judiciário de Santa Catarina. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu vou começar com o Dr. Serpa, que lançou recentemente um livro sobre o tema e que poderia já começar explicando para a gente qual é a diferença, Dr. Serpa, entre acessibilidade e inclusão. Boa tarde, Francis. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos assistem. Gostaria de primeiro de agradecer o convite, feito pela colega Yolanda para participar nesse podcast e tratar de um tema tão atual e tão rico, E ainda mais dividindo a bancada com o Rodrigo, que é um servidor, embora recente, do Poder Judiciário, mas já de uma grande história e de uma grande atuação, principalmente em defesa das pessoas com deficiência. Pois é, Francis, foi no início do ano que foi lançada uma obra que é fruto da minha dissertação de mestrado, onde eu trato do Poder Judiciário e o limite de atuação na implementação do direito de acessibilidade à pessoa com deficiência, Então, e já respondendo os conceitos de acessibilidade e inclusão, eles estão interligados. A acessibilidade leva à inclusão da pessoa com deficiência, A partir do momento em que a pessoa com deficiência tem um livre acesso, seja na forma a prédios, a ônibus, a forma digital, ela automaticamente passa a estar incluída no meio social, Então, grosso modo, esses conceitos eles estão interligados. O doutor tem aí uma cópia do livro para a gente poder já aproveitar e ilustrar? Tenho, sim. Então, fazer uma propaganda. O Poder Judiciário e a proteção do direito fundamental de acessibilidade à pessoa com deficiência. Eu imagino que a implantação de políticas públicas relacionadas à acessibilidade sempre podem encontrar a barreira da questão financeira, dos municípios, das empresas, e sempre apontado aquele princípio da discricionariedade e oportunidade do poder público em aplicar, ou seja, a política pública. E como é que o Judiciário acompanha isso ou pode intervir de maneira positiva para que realmente essas políticas sejam implantadas, doutor? O que o senhor pôde abordar aí na sua obra? É assim que eu tenho visto principalmente a partir do processo de redemocratização do Brasil, que trouxe a Constituição de 1988, a gente passou a verificar muitos direitos inseridos na própria Constituição Federal, muitos direitos fundamentais, em específico muitos direitos inerentes à pessoa com deficiência, e um deles o direito à acessibilidade. A par disso, no poder público, embora seja uma obrigação a implementação e instituição de políticas públicas, que capazes
de fomentar a inclusão desse grupo no meio social, no poder público ele sempre apresenta uma justificativa, principalmente da questão orçamentária, né? Que não tem verba para isso, não tem verba para aquilo, ao passo que a gente vê verbas para muitas outras coisas, né? Que nem sempre são efetivamente necessidades, né? Que a sociedade almeja. Mas são as prioridades. Então, que eu pude verificar, né, após um estudo, né, sobre a matéria, é que é possível, sim, o Poder Judiciário, dentro de um limite, né, ter uma intervenção junto ao poder público para que possa garantir sempre aquele mínimo existencial para que a pessoa com deficiência viva, né, com plena dignidade. Rodrigo, o que você tem percebido ao longo... Você está no Judiciário desde 2015, você falou isso? Não, eu ingressei no Judiciário em 2019. 2019, certo. Então, corrigindo, 2019. O que você encontrou aqui de acessibilidade e de inclusão? Você se sentiu incluído? Quais foram as ferramentas que facilitaram o teu ingresso? O que você sentiu quando você entrou no Poder Judiciário? Que facilitou ou não a tua adaptação ao trabalho em si? Franz, boa tarde a você, boa tarde ao Dr. Juliano Serpa. Gostaria de cumprimentá-lo pela obra que ele recentemente lançou. Com certeza traz muitas ferramentas, muitos recursos que visam a implantação da acessibilidade e da inclusão de pessoas com deficiência no Judiciário aqui de Santa Catarina e até para toda a sociedade brasileira. Parabéns, doutor Juliano, e a gente fica muito feliz enquanto pessoa com deficiência. Eu sou uma pessoa cega, então já estou no Judiciário desde 2019. Na ocasião, quando eu cheguei, Francis, respondendo o teu questionamento, nós ainda não tínhamos, de forma muito ativa aqui, uma comissão de acessibilidade. Então, a partir de 2019, foi criado aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina o programa Integra, que visa a acessibilidade, visa a inclusão de todos os colaboradores com algum tipo de deficiência. A partir daquela data, então, surgiu o programa Integra com várias unidades aqui do TJSC. Inclusive, no ano passado, foi instituída a Resolução 43 de 2022, que traz conceitos fechados, assim, conceitos que de fato dão robustez para a nossa luta em prol da acessibilidade e da inclusão, porque foi instituída aqui no TJSC a Secretaria de Acessibilidade e Inclusão, a qual eu tenho a honra de ser o coordenador atualmente. A secretaria é novidade, então. Tem uma secretaria voltada para acessibilidade e inclusão do Poder Judiciário. Isso é recente. Exatamente. O Tribunal de Santa Catarina tem a vanguarda de ter já essa Secretaria de Acessibilidade e Inclusão voltada exatamente para tratar dessa temática de modo intenso e buscando articular ações com outras unidades, com outros setores do Poder Judiciário de Santa Catarina, para que as pessoas com deficiência possam ter o seu direito de trabalhar, de atuar com dignidade, como disse o doutor Juliano, com acessibilidade e inclusão. Porque quando a gente fala desse tema, essa pergunta é para ti, Rodrigo, também para o doutor Serpa, a gente fala em acessibilidade e inclusão, a gente lembra primeiro uma coisa visual. Tem que ter a rampa para poder ter acesso, quem é cadeirante, tem que ter o elevador, mas não é só isso, a inclusão passa também de uma maneira, hoje a gente fala em questões até digitais, existe uma forma de facilitar o trabalho ou não, é isso? Não é só questão física para poder facilitar esse acesso de vocês ao meio de trabalho. Perfeitamente, Francis. A acessibilidade ela foi erigida com a Convenção da ONU, a Convenção da Pessoa com Deficiência de Nova York, com status de emenda constitucional no Brasil. Então, a acessibilidade é um direito fundamental garantido pela nossa Constituição Federal. Portanto, como disse o doutor Juliano, não é algo que fica em segundo plano, é algo fundamental de status constitucional. Só para contribuir um pouquinho, a acessibilidade, como diz a Lei Brasileira de Inclusão também, no seu artigo 4, é a garantia de recursos de tecnologia assistiva que a pessoa com deficiência possa
desenvolver suas atividades, possa ter o seu ir e vir com autonomia, conforto e segurança. Ou seja, é derrubada de barreiras mesmo. É construção de rampas, é construção de ambientes mais acessíveis, tecnologias digitais que contemplem a questão da Libras para a pessoa surda, audiodescrição para a pessoa cega, que tenha teclados virtuais, que tenha um formato de acordo com as normas de acessibilidade para que as pessoas cegas também possam utilizar esses portais com o seu leitor de telas com acessibilidade. Então, para trazer um exemplo prático assim, entre acessibilidade e inclusão. Acessibilidade é trazer esses recursos. Inclusão é participação social em igualdade de oportunidades. Nós temos uma frase célebre da vice-presidente de inclusão do Netflix, que ela diz o seguinte: diversidade é você convidar alguém para uma festa. E inclusão é você tirar essa pessoa para dançar. Então, quando a pessoa realmente está participando em igualdade de oportunidade em todos os ambientes, aí sim nós temos inclusão. Isso envolve também, eu imagino, uma questão cultural, envolvendo até os próprios colegas, né? Os próprios servidores, que são teus colegas, que vão prestar ajuda, que vão orientar como é que é feito o trabalho inicialmente. Você percebe que há um comprometimento também dos colegas nesse sentido de ajudar ou de saber como lhe auxiliar dentro do que você precisa? Nós estamos avançando bastante, Francis, graças à conscientização que está havendo na sociedade brasileira. A Secretaria de Acessibilidade e Inclusão, juntamente com o Programa Integra, vem buscando disseminar essa cultura da acessibilidade. E quando a gente fala em acessibilidade, nós temos várias nuances. Tem a acessibilidade arquitetônica, que é dos prédios, tem a acessibilidade urbanística, que são das ruas, a acessibilidade tecnológica, das tecnologias, e a principal, ao meu ver, que é a acessibilidade atitudinal, ou seja, a atitude do comportamento das pessoas com relação às pessoas com deficiência. Porque não adianta a gente ter tudo acessível se as pessoas que estiverem no nosso entorno não tiverem um pensamento de inclusão, de compreender, de incluir a pessoa com deficiência com igualdade de oportunidades. Então, eu tive a grata satisfação aqui no tribunal de conhecer pessoas com um pensamento acessível, pensamento de transformação mesmo. Então, esses colegas que trabalharam comigo, eu tenho a honra, a grata satisfação de ter tido uma interação de modo muito acessível. E como é que a Secretaria de Acessibilidade trabalha nesse sentido? A gente tem números de quantos servidores hoje que estão incluídos dentro desse programa, só para a gente ter uma ideia. Eu sei que nós temos no concurso as vagas, né? A cota específica para quem precisa de alguma necessidade especial, mas a gente tem um número de servidores hoje que se enquadra nesse perfil? Perfeitamente, Francis. Hoje, atualmente, nós temos mais de 120 servidores com algum tipo de deficiência. Tá? Então, esses servidores são acompanhados de forma contínua pelo Programa Integra, pela Secretaria de Acessibilidade e Inclusão, com tecnologias assistivas, com entrevistas. Quando o servidor ingressa no judiciário, já passa por uma entrevista com a equipe de admissão e acolhimento, que faz já um levantamento prévio de quais são as necessidades, de qual recurso essa pessoa vai precisar para desenvolver suas atividades laborativas com autonomia, segurança. Então, hoje nós temos esses colaboradores sendo acompanhados pela Secretaria de Acessibilidade e Inclusão. Em torno de 7 magistrados e mais de 120 servidores com algum tipo de deficiência. Inclusive magistrados. Então. Magistrados nós temos aproximadamente 7. E, Francis, se me permite também, com relação à terminologia, para você te dirigir a uma pessoa com deficiência. Isso. A gente tem Desculpa se eu falei algum termo errado, mas é importante errar para a gente aprender também, né? A gente, analisando um contexto histórico, nós tínhamos várias terminologias. Pessoa portadora de deficiência, conforme nós temos em algumas legislações não tão atuais. Pessoa portadora de necessidades especiais. Esses termos, atualmente, eles não são mais adequados, justamente porque a gente não porta a deficiência. Nós não somos portadores. Por exemplo, eu não sou portador da cegueira. Eu sou uma pessoa que tem essa condição da cegueira. Certo. Se eu portasse, eu poderia deixar de portar. Certo. E então, a partir de 1981, que foi o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, declarado pela ONU, com a participação efetiva de pessoas com deficiência, foi cunhada a expressão pessoa com deficiência. Por quê?
importante usar a terminologia adequada justamente porque você coloca em evidência a pessoa e não a sua condição. Porque a gente tem uma deficiência, mas nós não se resumimos à deficiência. Por exemplo, eu sou Rodrigo, eu sou servidor do tribunal, eu atualmente sou coordenador da Secretaria de Acessibilidade e Inclusão e também sou uma pessoa cega, mas a cegueira não me define enquanto pessoa. Eu tenho uma série de outras complexidades além da cegueira. Então, só para reafirmar, o termo atual mais adequado é pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência, perfeitamente. Não é portadora, bem como você explicou, você não porta nada, né? Exatamente, porque se eu portasse, eu poderia deixar de portar. E às vezes as pessoas pensam, mas por que a gente deve usar a terminologia adequada? Justamente para não reforçar estereótipos que tinham com relação à pessoa com deficiência. Que há poucos anos, o Dr. Juliano também aborda um pouco isso na sua obra, é que as pessoas com deficiência não tinham oportunidades. Elas viviam em ambientes segregados. Tínhamos escolas, mas a pessoa com deficiência vivia estudando em sala separada. O acesso ao trabalho era muito precário. Hoje não. Hoje nós vivemos a era da inclusão, que é igualdade de oportunidades. Depois eu até gostaria, se o Dr. Juliano me permite, falar um pouquinho sobre as ações afirmativas que ele discorre muito bem na sua obra, que são uma forma de garantir a equidade para as pessoas com deficiência. Nós podemos ir já com o Dr. Serpa agora falando sobre isso. Só para trazer só para dar um gancho. Um gancho no que vem sendo falado, com relação a esse conceito, o livro traz alguma coisa com relação a esses conceitos passados e hoje é tratado como pessoa com deficiência. E um dos motivos disso também foi porque, a partir da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, afastou-se muito o aspecto médico, passando a pessoa com deficiência a ser vista pelo aspecto mais social. O que quer dizer? Que a deficiência é mais imposta pelas barreiras colocadas pela sociedade, e não pela característica física ou alguma cegueira, surdez, alguma falta de mobilidade que a pessoa tenha. Então, por isso que traz essa nuance atual de pessoa com deficiência. A questão das ações afirmativas, a gente vê ao longo dos anos que elas vêm sendo implementadas, não só relacionadas ao concurso público, mas eu imagino de outros tipos. O que o doutor pode acrescentar para a gente sobre isso? As ações afirmativas, elas buscam dar efetividade àquela igualdade material que é trazida lá na Constituição. Como bem disse o Rodrigo, esses grupos minoritários, entre os quais a pessoa com deficiência, por muitos anos foram, vou usar um termo aqui, mas é o termo até que se coloca pela doutrina, foram marginalizados, foram deixados de lado, deixados de escanteio, segregados, vamos dizer assim, E muitas vezes por uma omissão do poder público, pela não implementação dessas políticas públicas. Então, por isso que surgiram essas ações afirmativas, que são instrumentos para se dar efetividade a essa igualdade material, não só aquela igualdade que todos são iguais perante a lei, não. Todos são iguais, mas tem que dar meios para que sejam iguais. Tem que dar oportunidades para que sejam iguais. E com isso também a inclusão social. E a gente vê ações afirmativas não só com relação a pessoas com deficiência. Hoje vem com relação à questão de gênero, questão racial, Sim. A questão de sexo. Então, tem sido muito corrente a busca ao Poder Judiciário a implementação dessas ações afirmativas. Claro que isso no passado devia ser mais evidente, mas eu imagino que ainda deve ter no interior a prefeitura ainda que não faz a calçada com aquele guia tático, coloque a rampa, e aí que tem que ter a intervenção do judiciário às vezes para poder dizer, olha, tem que dar prioridade para isso também. Mas não tem orçamento. Não, mas aí tem que sobrever aí o que é mais adequado, né, doutor? Eu acho que isso na sua obra o senhor deve ter analisado alguns julgados nesse sentido, né? Sim.
E muitas vezes aí o Poder Judiciário é visto como uma certa ingerência sobre o poder público, né? Sim. Mas aí entra a questão lá, né? São muitos conceitos sobre o ativismo judicial, sobre a intervenção judicial, né? Mas hoje, né, o que a gente percebe é uma judicialização do direito, como dizem, né? Hoje, quase diuturnamente vem parar no Poder Judiciário alguma demanda referente a alguma implementação de algum direito fundamental, né, que não foi implementado pelo poder público. Então, por isso que existe hoje um protagonismo ainda maior do Poder Judiciário, né, perante as ações. Sim. Mas algumas coisas são bem básicas. Por exemplo, nós temos site, Cleiton, dá para colocar ali o nosso site do Tribunal de Justiça, né? Para quem não conhece, www.tjsc.jus.br. Esse é o site do Tribunal de Justiça, tem vários serviços aqui, várias atividades, mas se você quiser ver uma notícia, alguma matéria sobre algum julgado, nós temos aqui um ícone que é acessível em Velibras, né, Rodrigo? Me corrija se eu estiver errado. Perfeitamente. É tipo um dispositivo que você pode selecionar o texto aqui que você quer ler, né? Que esse ele é voltado para quem tem vamos dizer o termo correto, uma deficiência auditiva, né? Se você clicar o texto aqui, colocar aqui em cima, vai ter um avatar ali que fica lendo em Libras para você que só pode ver, né? E não pode ouvir ou tem alguma certa dificuldade ali. Então é uma ferramenta simples que pode ser adaptada, que já ajuda, né? Quais são os tipos de ferramentas que hoje no dia a dia você usa ou vários servidores usam, Rodrigo, que facilitam o teu trabalho e que foram, de certa forma, aplicadas há pouco tempo, colocadas há pouco tempo? Perfeitamente, Francis. Vamos citar exemplos assim para poder ilustrar. Citamos exemplos, com certeza. No meu caso, que sou uma pessoa cega, eu não consigo enxergar a tela do computador. Uhum. Então, quem está nos assistindo, imagina, mas como que ele consegue acessar os processos, como que ele consegue, enfim, elaborar documentos, fazer análise? Nós temos um software de voz com um sintetizador de voz, chama leitor de telas. Non-Vision Desktop. É um software livre, gratuito, qualquer pessoa pode fazer o download na sua casa ou na sua instituição. Hoje, muitas empresas, inclusive, abrindo parênteses aqui, alegam que é muito difícil contratar uma pessoa cega, uma pessoa com deficiência, porque carece de muito investimento para garantir a acessibilidade. E muito pelo contrário. Hoje, qualquer computador, Francis, esse que você está utilizando aí, eu poderia estar utilizando com o simples download desse programa, NVDA é a sigla, eu tendo um fone de ouvidos, evidentemente, para ouvir o que essa voz sintetizada fala, ou uma caixinha de som, então eu consigo acessar os ambientes da plataforma Windows. Aqui no tribunal nós utilizamos o Microsoft Teams, nós utilizamos o e-mail, o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações, isso tudo, o EPROC, outros sistemas que a gente utiliza de automatização. É possível uma pessoa cega trabalhar com autonomia, segurança e independência através desses softwares, leitores de telas, e no caso as pessoas com deficiência auditiva através do Velibras. Claro que ainda a gente está engatinhando em algumas questões, precisamos avançar, né? Que é o ideal que a gente tivesse interpretação em Libras em todas as transmissões aqui do TJSC, tivéssemos audiodescrição, o que é audiodescrição? Poucas pessoas conhecem. É uma forma, Francis e Dr. Juliano, de trazer todas as imagens através de voz. Por exemplo, estamos aqui, eu e o Francis, um de frente para o outro. Vamos fazer uma descrição. Estamos aqui, eu, Rodrigo, de camisa branca. É o que já tem alguns filmes, né? Já temos. Alguns streamings você já tem um áudio lá descrevendo a cena, né? Exatamente. Então a descrição dessas cenas de fotos, tudo que tem na tela, descrevendo através de voz, com audiodescrição, eventos também, para que a pessoa cega possa participar em igualdade de condições com as demais pessoas. Certo. E com relação a isso, o seu trabalho acaba sendo, de certa forma, bem facilitado. Com esses meios, com essas tecnologias assistivas, nós temos condições de trabalhar hoje com autonomia e independência. Claro que ainda alguns pontos ainda estão inacessíveis, a gente precisa avançar em termos de tecnologias da informação, mas muita coisa já está acessível, a gente já consegue elaborar documentos, mandar e-mail, entrar em sistemas, trabalhar em processos judiciais
com independência somente com o software de voz. Às vezes também a questão da locomoção, hoje nós temos a sistemática do teletrabalho, que você pode alguns dias trabalhar em casa, também não precisa se deslocar até o fórum ou o tribunal. Isso tudo imagino que deva facilitar, inclusive para quem tem alguma necessidade de locomoção em especial, né? Boa observação, Francis. O Dr. Juliano comentou, inclusive, a dificuldade da acessibilidade nos meios de transporte aqui no Brasil. Por exemplo, os ônibus que a gente tem aqui. Muitos deles não são acessíveis. Pensem vocês. Quando vocês estão num ônibus, pode ser um ônibus de transporte coletivo municipal ou intermunicipal, se vocês estiverem com os olhos fechados, vocês saberiam dizer onde estão dentro desses ônibus? Qual é o ponto que gostariam de parar? Sim. Nós não temos essa acessibilidade. Sem falar em acessibilidade de plataformas elevatórias para pessoas usuarem de cadeira de rodas, a comunicação para as pessoas surdas também ainda não tem libras, então o nosso transporte ainda é muito deficitário. As nossas calçadas também, infelizmente, não são adequadas para a pessoa com deficiência. Temos uma grande evolução, mas ainda precisamos avançar muito nesse sentido. E o teletrabalho, com certeza, é uma medida de garantir que a pessoa com deficiência possa trabalhar, porque geralmente a nossa casa ela é adequada para a nossa realidade, então Sim. a gente consegue ter essa acessibilidade muito mais garantida. Hoje, no concurso público do tribunal para servidores e também para magistrados, a gente tem uma cota, né? 10ª vaga é reservada, né? Então, ou seja, a tendência agora é que mais pessoas que tenham algum tipo de deficiência também possam ser acolhidas aqui pelo tribunal e já vão encontrar um ambiente de trabalho mais adequado, porque eu imagino que agora com a secretaria há uma certa melhoria em relação a anos atrás, né? Para o trabalho de vocês. Com certeza, Francis. Esse é o nosso objetivo. Deixar um ambiente mais acessível, mais inclusivo, mais amigável. E existe sim a cota, é um dispositivo legal estabelecido constitucionalmente, que tenham vagas reservadas para pessoas com deficiência. E assim, só para destacar também, às vezes as pessoas não entendem, mas por que tem vaga para eles específica? Justamente por conta desse processo histórico, que pessoas com deficiência viveram em ambientes segregados, ambientes que não tinha educação adequada. Nós muitas vezes estávamos em sala de aula, mas um exemplo meu, então, vou expor aqui. Certo. Quando eu era criança, eu enxergava um pouquinho, e eu sentava na primeira carteira, ao lado da professora, e na época era a lousa, que ela escrevia na lousa o conteúdo, e eu não conseguia enxergar esse quadro. Então, muitas vezes os coleguinhas que estavam ao lado ditavam o que estava no quadro para mim, ou às vezes eles também não tinham condições, tinham que escrever no caderninho deles. Então eu ia até o quadro, eu levantava da minha carteira, ia até o quadro, encostava o rosto praticamente nesse quadro para ler, eu decorava 2, 3 palavras, vinha até meu caderno, escrevia, tinha um caderno com linhas muito espessas, linhas destacadas, depois voltava até o quadro novamente. Então, olhem a dificuldade que nós tínhamos no sistema educacional antigamente. E aí a gente vai, a questão do transporte, a questão da acessibilidade do material didático. Quando uma pessoa com deficiência gostaria de ler um livro, muitas vezes nós não tínhamos esse livro no formato digital. Inclusive eu estou lendo o livro do Dr. Juliano Serpa, gostaria de destacar aqui, no formato digital, tá? A gente consegue comprar esse livro na internet, ele vem digital, acessível para pessoa cega hoje em dia. Mas antigamente não era assim. Então, isso... por leitura daí? Daí tem Exatamente. É tudo software. por voz. Por voz, vem o livro em texto. É como se fosse um audiobook. Como se fosse um audiobook, mas a voz é sintetizada porque eu uso o aplicativo de leitura do software de voz. Certo. Eu posso ler o livro do Dr. Juliano tanto no meu computador quanto no meu celular, no meu smartphone, que hoje também os smartphones já estão bem mais avançados, certo. E nós temos essa garantia de acessibilidade. Então, por isso que existe ainda a necessidade dessas cotas para pessoas com deficiência. Eu quero crer que daqui a alguns anos nós não precisaremos mais, porque as pessoas com deficiência vão ter garantida a sua acessibilidade, terão a inclusão garantida, então não haverá mais necessidade de cotas, mas ainda assim... Mas faz parte das ações afirmativas, Por enquanto, ainda sim, exatamente. Doutor Serpa, pelo que o senhor estudou aí no livro, ainda falta muito para a gente convencer os gestores e boa parte da população de que essas ações, de que políticas relacionadas à acessibilidade e inclusão são necessárias e que não podem ser tratadas como segunda categoria de prioridade? Assim, Francis,
infelizmente, a gente vê que é uma questão histórica, é uma questão cultural, né? Então, às vezes o poder público, né, coloca outras prioridades, né, na frente daquelas que são efetivas prioridades, né? Se possibilitar que a pessoa, né, com deficiência tenha uma vida autônoma, uma vida tranquila, segura, uma vida em igualdade de oportunidade, né? Eu acho que isso sim, acho que isso é uma prioridade e deve ser levado em consideração, né, pelo poder público, para que aí sim, como disse o Rodrigo, no futuro, não vejo no futuro próximo, mas no futuro a médio e longo prazo, que elas possam, né, ocorrer em igualdade, né, de condições com qualquer outro candidato, né, assim, né, que venha, né, participar de algum certame público. Hoje até existem vagas, né, para estagiários, né, do Poder Judiciário para pessoas inclusive com deficiência. Então. Estagiário. E eu, inclusive, eu tenho um estagiário, né, que ele é autista. Certo. Então, né, 3 estagiários de gabinete, um meu, né, ele é autista, e ele tem a carteirinha, ele fala, ele não tem a mínima, né, pudor de falar, vergonha de falar. Certo. Acho muito bacana isso, né? E é uma, assim, posso dizer que é um aprendizado dele para conosco e a gente para com ele. Certo. Né? Porque, né, a gente não é acostumado a tratar, né, com pessoas com alguma deficiência, né? Isso passa a ser um aprendizado para nós. Né? A gente vê né, como ele evoluiu nesses 6, 7 meses que ele está em gabinete. E a gente também como pessoa, porque convivendo com alguém que precisa de algum tipo de necessidade, a gente também tem que amadurecer e tem que saber conviver com o outro e saber ter um pouco de empatia, né? No mínimo, né, doutor? E principalmente, Francis, rever conceitos. Rever conceitos. Certo. Doutor, mais uma vez, o senhor pode mostrar o seu livro e quem tiver interesse, adquire de que forma? Que editora que é? Tem digital? Francis, ele está à venda Dialética? No site da... Isso, ele está à venda no site da editora Dialética, né, e algumas plataformas digitais também. Só procurar então pelo título. Em físico, também em audiobook. Né? Eu acho que é uma leitura agradável. Como o Rodrigo falou, hoje em dia, livro a gente pode até ouvir, né? E é bacana porque às vezes a gente está no trabalho, se deslocando, não consegue ler, mas já está ouvindo, também não está otimizando o tempo, né? Rodrigo, quer deixar as últimas palavras aí do nosso programa, assim, sobre essa tua experiência aqui no tribunal e como a gente tem evoluído nesse sentido, dar mais acessibilidade e inclusão aí para quem é, falando da terminologia correta, pessoa com deficiência? Perfeito, Francis. Eu gostaria de agradecê-lo pela gentileza e cordialidade em nos convidar, agradecer ao Dr. Juliano Serpa por todo o seu empenho, a sua dedicação com a temática da acessibilidade e da inclusão, e esse livro que ele deixou para a posteridade, que a gente possa aprender e aplicar todas essas lições que o Dr. Juliano estabeleceu na sua obra, porque com certeza uma forma da gente romper, eu gostaria de deixar um recado final aqui com o capacitismo. O que é capacitismo, gente? Não sei se vocês já ouviram falar. O capacitismo é o preconceito em razão de deficiência. E como que a gente consegue combater o capacitismo? Através da convivência com pessoas com deficiência, através de leitura de obras com esse caráter esclarecedor. Então, o capacitismo, aquela forma de você julgar a capacidade de uma pessoa com base na sua deficiência. Não façam isso. Observem a pessoa como um todo, como um ser humano, como pessoa com deficiência, com toda a sua completude. Então, Francis, também para concluir, como nós estamos na terceira semana de acessibilidade e inclusão, é um evento promovido aqui pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, eu gostaria de convidar a todos e todas que possam acessar, a partir do dia 21, agora de setembro, o nosso portal no canal do YouTube, que vai ser transmitida ao vivo a terceira semana de acessibilidade e inclusão, com palestra, com dinâmicas que vão enriquecer muito a vida de cada um
e certamente no canal do TJC mesmo, no canal do TJC mesmo, vai ser transmitido ao vivo, palestrantes de renome nacional, pessoas com muitas informações, com muito conhecimento, e com certeza teremos uma grande transformação social através do conhecimento. Tá aí feito o convite. Eu quero agradecer então a participação do Dr. Juliano Serpa, que é juiz do 2º Juizado Especial Civil lá da comarca de Chapecó. Obrigado, doutor, pela participação. E do Rodrigo Lima, nosso servidor aqui, colega e coordenador da Secretaria de Acessibilidade e Inclusão do Poder Judiciário de Santa Catarina. E nosso programa fica por aqui. Conexão Justiça é uma produção do Núcleo de Comunicação Institucional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Se você gostou do tema de hoje, compartilhe esse vídeo e assista também as nossas outras entrevistas já disponíveis no canal do TJSC no YouTube. Até a próxima!